Olá a todos, bem-vindos a mais uma continuação deste workshop. Ahm, Portanto, nós no último vídeo falámos já da parte de exceções, que ficam em falta, e passámos já para a parte do jogo, certo? A explicar um bocado a estrutura e também deixei-vos, se vocês quisessem tentar fazer vocês do vosso lado, ah, fazerem. E, portanto, eu passei aqui para a minha implementação, já está aqui implementado o jogo. Isto porquê? Para ser mais fácil eu estar aqui a explicar um bocado e não estar propriamente aqui porque anteriormente perdemos bastante tempo eu estar aqui a fazer enquanto estava a explicar e depois estar a corrigir erros e por aí, e o workshop prolongava-se e havia muitas alturas onde era só eu aqui a escrever e era desnecessário. Então desta forma o código já está feito, simplesmente vou dar aqui uma olhada já e voltar-vos a explicar um bocado o que é que está aqui a fazer. Isto porquê? Porque e é preciso vocês terem atenção nisso. Eu aqui não vou estar à procura de. Não vou estar. Este se calhar é o código mais eficiente, e não é o código mais eficiente, nem é o código com uma estrutura mais decente, digamos. É simplesmente um exemplo. O objetivo deste código aqui, deste jogo aqui, é só para vos mostrar o alcance, digamos, que vocês conseguem atingir com estas estruturas. Ou seja, a forma que vocês conseguem interligá-las e atingir cada vez mais complexidade, certo? Basicamente é isso. Vocês têm uma estrutura e vão juntando várias estruturas até construírem a vossa solução para um problema, certo? Portanto, há formas mais fáceis de fazer isso. Vocês certamente podem tentar fazer formas mais fáceis. Eu aqui só vos estou a tentar mostrar incorporar todas estas coisas que eu vos mostrei ao longo do workshop e vocês verem isto tudo a funcionar no final, certo? Pronto, portanto, eu falei-vos então aqui que iríamos separar um bocado o jogo propriamente do que está do ponto de vista do utilizador, ou seja, isto não é bem, mas por exemplo, a façada do nosso programa, certo? Nós damos ao nosso utilizador uma espécie de uma API e o utilizador não tem que se preocupar com o que é que está lá a trabalhar por trás. Pronto. Então separamos nisso do Battleship e o Games. Isto também porque vocês quiserem depois até num projeto futuro, se querem colocar mais jogos e por aí, podem fazer uma pasta também, por exemplo, de um jogo qualquer, e aqui no Game, simplesmente na classe, vocês podem fazer aqui outras classes de jogos, certo? Outros Battleship, o Tic-Tac-Toe e por aí, a chamarem os métodos do vosso jogo, e terem uma classe, por exemplo, main, que simplesmente dá ao utilizador a lista de todos os jogos que existem, dá-lhes, por exemplo, IDs, certo? Numéricos, e vocês podem dar, por exemplo, ao tesouro, olha, seleciona um jogo, e ele seleciona, vocês podem correr e põem a correr cada um destes programas, certo? Pronto. Portanto, nós depois passamos isso para a parte do games, já vos explico. Isto aqui vocês estão a reparar que são diretórios, são packages dentro deste package aqui, deste package Nuke. Pode-vos não aparecer desta forma. Se vocês já tiverem criado pela primeira vez, por exemplo, um package, vocês vão dentro daqui no Nuke, que é o root, que é onde ficámos da última vez, e vão aqui no right click, certo? Fazem um new, e aqui new package. E dão-lhe um nome, se vocês quiserem, e ele está-vos ali, e ele é-vos ali gerado. Atenção que isto pode-vos não aparecer desta forma, pode aparecer assim, desta forma aqui, certo? Por exemplo, nuke. O nome do vosso fecheiro, certo? Isto porquê? Porque se vocês forem para já o único fecheiro que estão lá dentro, o IDE interpreta aquilo que vocês estão a tentar fazer uma única descida num package, certo? E então, para vos tornar mais fácil a visualização do vosso projeto, ele compacta-vos os pacotes intermédios. Para vocês ativarem isso, vêm aqui às ferramentas e fazem o toggle do Compact Middle Packages, certo? E vocês já estão a ver que aqui ele faz a separação. Se vocês tiverem aqui mais do que um pacote no mesmo diretório, ele automaticamente interpreta isso, certo? Portanto, aqui vocês estão a ver que já não faz esse array já mesmo anteriormente, certo? É só para um facto, se fosse a primeira vez, vocês estiverem a achar estranho aí um bocado a forma como está aí a aparecer, certo? Vocês também se enganarem, podem sempre fazer o rename dos pacotes, certo? Portanto, mais uma vez, right click, e tem aqui refactor, onde podem dar o rename, e o rename dá-vos aqui várias opções, vocês podem pesquisar em comentários e por aí, e ele faz uma descida no package e muda-vos os nomes, certo? Pronto, só algumas nuances algumas informações em relação ao IntelliJ. Pronto. Portanto, em termos aqui de organização, nós vamos vamos andar aqui um bocado a saltar de um lado para o outro. Eu vou mostrar aqui, porque eu quero passar-vos um bocado a ordem em que isto foi construído.
Basicamente, nós começamos sempre aqui pelo results, que é aquilo que nos vai marcar os estados, por exemplo, de um shot, certo? Portanto, se esse tiro acertou, se esse tiro falhou, se esse tiro destruiu alguma coisa e por aí. Então vai estar guardado nos results. Tudo tem a ver com os navios, ou seja, os tipos de navios e funcionalidade do navio está guardado na parte de ships. As partes do player, as funcionalidades do player está guardado no player. Image fields basicamente é aquilo que eu decidi de separar um bocado as células da tabela, certo? Portanto, a nossa tabela vai ter células que fazem parte da água e células que fazem parte do navio. Então há uma separação aí. A separação pode ser tudo uma única tabela, uma única classe, sim. Só faço uma separação, vocês estão aqui a ver estas classes aqui. Só para, mais uma vez, utilizar mais uma estrutura aqui do que falamos, neste caso uma interface. E não é para dar uma funcionalidade extra, porque elas acabam de fazer a mesma coisa, é só para vos dizer que, olha, pronto, pode fazer assim, certo? Parte do game tem a ver já mesmo as partes dos ciclos do jogo e por aí, estados game overs e assim. O board logic basicamente vai guardar a lógica das tabelas, as operações nas tabelas. E o board vai ser um bocadinho essas operações mais alguma outra coisa. Portanto, o board em princípio vai herdar as coisas, métodos desta tabela. E esta tabela, nós como estamos a operar num array, temos sempre que ter atenção se estamos dentro ou fora do array e por aí. Então para isso temos uma classe validator que nos faz que nos está a validar as operações, se estamos a fazer uma coisa correta ou não. Isto de parte do validators é algo que é até interessante do ponto de vista de produção. E é recomendado vocês sempre terem uma aplicação, né? E essa aplicação geralmente precisa de validação e então terem uma classe só específica para fazer as validações. Pronto. E daí o validator. E, portanto, existem validators para várias coisas, certo? Geralmente se forem tabelas de classes que fazem a mesma coisa, façam um validator para aquilo, para correrem e está tudo bem. Outra forma também agora só à parte. Portanto, validator é uma coisa que nós estamos a usar em produção no momento para ver se está tudo funcional ou não. Mas agora imaginemos que eu não quero fazer isso, quero mesmo antes de ter em produção, quero ter certeza que isto funciona. Então para isso nós utilizamos uma coisa que é chamada os JUnit, certo? Os testes JUnit, que é algo que vocês podem pesquisar. Também não vai entrar aqui neste workshop, senão depois também ficava uma coisa muito grande e passa do que é a disciplina de estudo de dados. Mas é algo que vos dá muito jeito. Aliás, vocês, por exemplo, imaginem neste caso, eu aqui só um bocadinho mais para a frente na parte do game e por aí já estou a implementar um bocado as partes de estruturas gráficas e por aí. Então, eu durante parte desta implementação, uma pessoa não tem ideia se funciona ou não se não estiver aqui a fazer o system out, certo? Portanto, o JUnit, o objetivo dos testes é vocês programam os vossos próprios testes, a ver se a vossa estrutura funciona como vocês esperam e que podem correr esses testes, ele está-vos a validar os testes e vocês tenham a certeza que a vossa estrutura funciona sem ter provavelmente que estar aqui a imprimir os valores, que é algo muito, muito chato. Pronto, portanto, sem mais demoras, passamos então aqui para os results, para o state. Esta classe de registrar o estado basicamente são os 3 estados, certo? Portanto, miss, hit, destroyed. Vocês podem fazer de várias formas, podem ter uma classe privada, uma classe abstrata e por aí. Eu decidi usar um enum, basicamente porque geralmente se quer usar uma constante, enums é sempre muito, muito prático e aqui podia mexer, e para já isto é muito simples, aqui anda sempre com os publics e por aí, mas vocês podiam sempre manter isto como package private, que é ter isto, ou seja, só classes que façam parte do package é que conseguem aceder a este método. Pronto, mas para já também não há, pelo menos aqui não há grande necessidade disso. E podia ser uma classe até estática e por aí. Pronto. Portanto, aqui o nosso enum tem uma dimensão um bocado extra. Basicamente eu não vou estar aqui, é só uma flag, não faz nada, mas é só para saber que existem estes 3 tipos de valores. Vamos ver mais à frente um bocado a diferença de outros enums, mas aqui também, lá está, eu comandei depois a correr testes para ter certeza que estava a correr bem ou não. Temos também aqui uma variável name, basicamente guarda o tipo de evento, de estado, certo? Pronto, portanto,
Depois temos o estado, passamos para a parte de navios, definir o que é que são os navios, que até podia ser logo a primeira parte. O navio podia ser tudo definido numa única classe, mas é mais uma vez para vos mostrar a aplicação de uma estrutura, que neste caso é um INAM, que representa o tipo de navios, decidi separar. Portanto, o tipo de navios, basicamente, esta estrutura guarda os 5 tipos de navios possíveis. Vocês podem colocar mais ou não. Guarda também, só para aqui, do ponto de vista, para depois imprimir e saber que está tudo a funcionar bem, o nome do navio. E aqui, algo que dá jeito, ter daí esta estrutura assim, que é o número de células que tem aquele navio. Certo? Assim, desta forma, sempre que chamo o carrier, eu posso sempre consultar o número de células que tem aquele navio, não preciso andar aqui a calcular, andar com ifs e elses, por aí. É muito mais simples. Portanto, dito isso, depois temos então o navio, que guarda então os métodos do navio em si, tem então o tipo de navio, certo? Que isso aí já vai guardar toda a informação do navio, ou seja, as células, que é o que nós queremos saber, vai estar aí. E depois temos aqui uma que é específica a navios, portanto está fora do que define um navio, certo? Faz parte do que define agora um navio no mar, certo? Portanto, não propriamente a blueprint do navio, a noção do que é um navio, que é o número de vidas do navio. Pronto, então, temos aqui construtores normais, os getters normais e depois aqui o hit, get state e generate stream, já são específicos desta classe. O hit basicamente é este navio levou um tiro, então diminuir as vidas ou dizer que morreu, certo? Get state retorna-nos o estado deste navio baseado no número de vidas. E o Generate Stream aqui podia ser uma classe até estática, porque é algo que é comum a todas. Basicamente eu vou estar a percorrer todos os valores deste INAM e vou estar a gerar um array com esses navios, certo? Nessa ordem. Pronto. Portanto, depois temos então o navio, podemos também já passar para a definição aqui dos objetos da nossa classe, portanto definir o que é que são as células e por aí. Mais uma vez, vocês podem fazer isto numa única classe, onde vocês estão aí a definir os dois tipos, se é uma célula que faz parte da água ou que faz parte do mar. Eu aqui só, para utilizar mais esta estrutura para vos dar um outro exemplo, utilizei uma interface. A interface aqui define um objeto, certo? Uma célula, define por exemplo, vocês podem ver isto como um pixel, por exemplo, onde basicamente eu vou ter os métodos simples, que é a getIcon, retorna simplesmente o caractere que está naquele pixel e o estado daquele pixel, certo? Portanto, por exemplo, se for uma célula da água, por exemplo, se já levou algum tiro ou não, se é um navio, se já está destruído, se já levou algum tiro e por aí, certo? Ok, portanto nós depois fazemos mais uma separação ainda desse tipo de célula, que é células de navios e células de água. Elas acabam por fazer o mesmo, a única diferença aqui é propriamente o caractere que está a codificar, certo? Portanto, pode ser tudo feito numa classe, eu só estou aqui a fazer desta forma para ser mais um exemplo da interface e por aí, certo? Portanto, o Ship Image Field, temos então o Ship Image Field tem um bocadinho extra do que uma célula de água, porque nós vamos, para cada célula de navio nós temos que guardar qual é que é o navio respectivo, certo? Portanto, aqui daí guardamos o ship, é uma classe final, porquê? Porque nós no momento de criação, inicialmente a nossa tabela é tudo Water Object Field, certo? É tudo só células de água. E nós vamos estar a popular a tabela com navios. Ou seja, do partir do momento em que nós estamos a iniciar um navio, todas as células que fazem parte daquele navio são únicas àquele navio, daí o navio ser final. Não é necessidade nenhuma aqui de ter algo que não seja aqui final, certo? Portanto, é único àquele navio. Portanto, temos aqui o getIcon, que aqui depende, lá está, do estado, certo? Portanto, se o estado... Geralmente aqui ele vai sempre entrar aqui neste estado, vai sempre entrar aqui no state getIcon, que depende aqui, lá está, do estado, se é destroyed, se é missed, se é hit, por aí, né? Eu só ponho aqui porque inicialmente na parte de teste ele estava aqui a entrar um bocado em nulo e era um bocado para não dar aqui erros. Pronto. Object Shora aqui vai então é um bocado diferente do Water Object Field, certo? Basicamente ele vai chamar a função hit, que vimos há bocado no navio, e vai retornar o estado do navio. Pronto. Vocês têm por contraste aqui o Water Object Field, que acaba por ser a mesma coisa, mas nós só temos aqui que saber o getIcon que pode ser este ou este. Vamos ter uma flag que diz se aquela célula já levou um tiro ou não.
e o ObjectShot simplesmente dá o toggle desta célula, portanto é muito mais simples do que a outra. Portanto, vocês estão aqui a ver que nós temos uma interface que basicamente codifica o mesmo tipo de ação, que é retornar a célula que está retornar o caractere naquela célula e retornar o estado depois daquela célula ser atingida. Mas temos é o mesmo objeto, certo? A mesma funcionalidade, mas temos duas implementações diferentes, que é para o o Ship Image Field e o Outer Object Field. Pronto. Portanto, depois disso podemos então passar para a Board Logic. Antes disso, mais uma vez eu falei-vos da parte do Validator, portanto podemos dar só aqui a olhada ao Validator, é uma classe simples. Vocês reparam logo que isto é uma classe abstrata. Isto porquê? Porque eu inicialmente pensei que aqui isto, como iria depender porque eu queria ver se aplicava também isto aqui à parte dos navios, então queria ter isto abstrato. Vocês já sabem, uma classe abstrata, eu não preciso obrigatoriamente implementar todos os métodos, certo? Portanto, uma classe abstrata é uma espécie de uma interface. A diferença é que eu não tenho aquele contrato de interface. Ou seja, na interface ao implementar a interface, assino aquele contrato onde eu me comprometo a implementar todos os métodos. Numa classe abstrata, eu quando estou a herdar aquela classe, eu não preciso obrigatoriamente implementar todos os métodos, certo? Pronto. Neste caso aqui os métodos estão a ser todos implementados, são só 2 métodos, mas pronto. O Validate Inside Board basicamente vai-nos estar a dizer se nós estamos dentro das dimensões da tabela, certo? Portanto é uma coisa bastante simples, mas está compactada dentro do Validator, assim do ponto de vista de leitura na classe Board Logic e nas outras que utilizem, é muito mais simples. O Validate Starting Point diz-nos se nós estamos a colocar bem, ou seja, se nós estamos a... primeiro... nós queremos adicionar uma célula, certo? Aquela célula é um ponto no espaço, certo? Em x e y, pronto. E aquele navio, neste caso, tem um tamanho que vocês viram que podia ser 5, podia ser 4, podia ser 3, depende do tipo de navio, certo? E nós queremos ter certeza que nós, quando colocarmos esse navio, independentemente da posição vertical ou horizontal, que é aqui especificada, nós queremos ter certeza que está bem colocado, certo? Que temos de ter certeza que está, se nós o colocarmos ali não vai causar uma exceção. Igual que isto tudo podia estar tudo dentro, que é sempre aquela coisa que vocês podem fazer, que é ter tudo dentro, por exemplo, de um try-catch enorme, só que isso é um pesadelo depois de perceberem de onde é que vem um erro e por aí. Pronto. Portanto, passando então para a Board Logic, é uma classe, lá está, que extende o validator, certo? Portanto, nós vamos utilizar o método validator. Extende porquê? Porque é uma classe abstrata, tem que ser utilizada desta forma, e assim nós não precisamos andar aqui a chamar métodos, ele está a herdar automaticamente. Pronto, portanto, aqui só umas variáveis já finais definem o tipo, portanto, uma célula de água tem sempre este valor, certo? Vimos anteriormente. O tamanho da célula, como é com este abecedário, com estas letras, é tamanho 10 por 10, certo? Portanto, o construtor basicamente inicia a nossa célula e está a popular a nossa célula inicialmente só por objetos de água, certo? Só por água, que é aqui o Water Object Field, certo? Portanto, este código também não há nada aqui que saber. Temos na mesma o GetLetters, temos o Validate Inside Board, que é já específico à nossa tabela, e nós então para estarmos aqui a retirar aquela ambiguidade, certo? Portanto, o Validate Inside Board e esta classe aqui, este método aqui, também se chama Validate Inside Board, nós então utilizamos aqui este keyword super, certo? E voltamos a fazer isto no Validate Starting Point. Assim, se vocês reparem, por exemplo, do ponto de vista de leitura, fica-nos muito mais limpo ter assim a classe desta forma do que ter a classe aqui mais tudo isto aqui em cima da classe, certo? É claro que não é muita coisa, mas lá está, numa situação real acaba por ser muita coisa. Pronto. IndexOf basicamente vai-nos estar aqui a buscar o índice os índices daquele navio, certo? Portanto, nós queremos estamos a pesquisar, por exemplo, naquela linha e queremos saber qual é que é o índice, por exemplo, daquela célula em si. Pronto, então aí nós aplicamos um método já específico também do Java, que é aqui com o filter, certo? E o filter, estamos a aplicar aqui uma função anónima, que vimos anteriormente até mesmo no for each, certo? E ele aqui encontra-nos o nosso elemento neste array ou retorna-nos -1, certo? Pronto, portanto isto aqui já é um bocado
nós não cobrimos muito isto, mas é utilizar já funções específicas do Java e um bocado ver documentação, andar um bocado ali a correr no Stack Overflow até perceberem e encontrarem, certo? O place ship. O place ship, basicamente, nós temos um navio, certo? Queremos adicionar este navio à nossa tabela. Temos um ponto de início, certo? Portanto, um X e um Y onde queremos começar. E teremos também uma flag se queremos esse navio na horizontal ou na vertical. Basicamente é assim que vocês colocam no jogo, certo? Pronto. Portanto, nós basicamente vamos estar a percorrer a nossa tabela. Já está toda iniciada com células de água. E nós vamos então a mudar a todas aquelas células que estão no nosso range por células de navio. Certo? Basicamente é isto. Aplicamos então aqui o construtor e estamos a marcá-las como se elas pertencem a este navio. Ok. Portanto, o getImageField basicamente retorna-nos a célula que está naquela posição, certo? Naquela posição da tabela. Portanto, pode ser ou um ImageField ou um AutoObjectField. Como função na mesma interface, vai-nos retornar a este objeto. Nós depois podemos fazer um cast para ShipImageField ou AutoObjectField, certo? Portanto, nós aqui estamos a fazer, isto é algo que eu vos falei que não íamos cobrir, mas basicamente só para vos ter a ideia, nós estamos aqui, supostamente o utilizador vai-vos dar este getImageField, pode-vos dar um X e um Y qualquer, certo? E então nós estamos aqui a validar esse objeto, certo? E nós, se vimos que esse objeto não está dentro da tabela, lançamos uma exceção. Quer dizer que isto é, basicamente, os dados que nós demos não são permitidos porque estão fora da tabela, certo? Portanto, temos aqui, estamos a dar um throw, isto é o throw new exception, portanto, estamos a dar aqui lançar um erro no programa, e então, como estamos a lançar um erro no programa, temos que dizer ao GDQ que este método em si, ele espera potencialmente lançar um erro, que é este tipo de erro, throws illegal argument exception. É claro que isto, se nós fizéssemos só esta consulta, ele, se fosse fora da tabela, ia causar sempre o erro. Mas assim é sempre, nós estamos a dar aquele acknowledgement de que nós vimos o erro, certo? É sempre recomendado vocês, em situações que sabem que pode causar o erro, terem desta forma e verificar, e se virem que é o erro que vai causar, se virem que é mesmo aquele erro que vai causar, lançam uma exceção do que está provavelmente a deixar correr e o programa acabar, certo? Até porque assim vocês podem dar a vossa própria mensagem. Pronto, o printboard é algo simples, não há nada aí que dizer. O board é, então, aqui uma classe que extende o board logic, portanto, e vocês se repararem nisto, isto acaba por ser aquilo que eu vos disse, nós podemos implementar várias interfaces, portanto, podemos ter uma classe que implementa várias interfaces. No entanto, não podemos ter a herança de mais de uma classe. Então, aqui nós temos uma super classe que é o validator, temos depois o board logic que herda todos os métodos do validator, e depois temos a board que herda todos os métodos do board logic. E então, assim, nós tecnicamente estamos aqui a juntar duas classes e esta classe board está a herdar dessas duas. No entanto, temos aquela intermediária que é o board logic, certo? Pronto. Portanto, a board vai-nos então guardar as informações da nossa tabela, certo? Portanto, basicamente temos então aqui os navios possíveis, é uma classe final, só para ser mais simples nós andamos aqui a pesquisar e para não ser aqui alterado, certo? Portanto, isto é mais do ponto de vista de acesso e controle de acesso. Esta parte aqui, ask place orientation e ask valid point, isto é do ponto de vista do utilizador, certo? Ou seja, é pedir o input do utilizador. Ou seja, nós aqui vamos ter que popular a nossa tabela, certo? E vamos ter então que andar a perguntar se ele quer na horizontal, se quer na vertical, se quer colocar isto, se não quer colocar isto. E é isto que estes métodos estão aqui a fazer. Reparem aqui também que na estrutura está a ser utilizada. Geralmente quando vocês querem fazer, por exemplo, user in, é sempre até recomendado fazerem, por exemplo, um do while. Porquê? O do while executa sempre aquele código pelo menos uma vez, certo? Ou seja, pode ser que o tesouro naquele momento vos coloque o input certo, mas há sempre aqueles tesouros que são um bocado a ver onde é que o programa vai, certo? E portanto vocês têm que pensar sempre
nesse tipo de utilizador. Não propriamente aquele que cumpre logo o que vocês estão a pedir, mas aquele que tenta um bocado ver onde é que vocês estão a falhar. E daí o dual dá-vos jeito nisso, o utilizador não sai daqui enquanto não vos der o que vocês estão à espera. E outra forma que também temos, o do Ask Valid Point, que nós vamos ter aqui que adicionar na tabela, certo? Portanto, temos na mesma aqui o dual, que é o input do utilizador. Portanto, enquanto o utilizador não é o que nós queremos, não saímos daqui. E depois temos então aqui o nosso try catch, que basicamente é possível que o utilizador nos dá os nossos pontos, certo? No entanto, pode ser que sejam inválidos. E então nós temos de ter em atenção essas exceções aqui, certo? Tanto se falhar, se for o out of bounds e por aí, e dar ao utilizador mensagens de erro correspondentes, de forma a termos uma interface mais segura, certo? Por exemplo, isto é muito importante do ponto de vista até mesmo, por exemplo, de uma aplicação. Imaginem que vocês fazem uma aplicação, por exemplo, com JFrame e essas coisas todas. Se vocês não tiverem, às vezes, para certos sítios onde vocês estão à espera, por exemplo, de receber inteiros, se vocês não considerarem a possibilidade do vosso utilizador, por exemplo, passar para lá floats, passar para lá strings, o vosso programa vai crashar, certo? E isso é tudo muito bonito do ponto do utilizador, que é só reiniciar e por aí. Agora imaginemos no ponto do servidor e por aí, isso não pode acontecer. Ou seja, nós temos que ter métodos dessa segurança, não é propriamente baixo nível, mas uma segurança simples, que é isto, por exemplo, não permite o utilizador avançar enquanto não der o que nós estamos à espera, de verificar que ele dá o que nós estamos à espera, fazer este try, catch e por aí, daí as exceções são bastante importantes nesse lado. Pronto. Portanto, o place ship on board, basicamente, o utilizador, nós vamos estar a percorrer todos os navios. Porquê? Porque todos os utilizadores têm aqueles 5 navios possíveis, e para cada um dos navios vamos estar a perguntar ao utilizador se quer o navio na horizontal ou na vertical, onde é que quer colocar, e depois está tudo válido, né? Portanto, ele só sai daqui quando isto aqui passar, e depois está tudo válido, nós colocamos então o navio com o place ship. Portanto, já vimos também anteriormente o place ship, que é do ponto da board logic, certo? Portanto, aqui podemos chamá-lo que é do, e depois o print board. Portanto, até agora, vocês reparam que isto é tudo muito simples, são implementações bastante simples, é só mesmo para eu vos aqui mostrar um bocado aqui estas utilizações que tornam o nosso código mais simples, certo? E não tão cluttered. Portanto, depois de termos isto, podemos então passar para o jogador. Portanto, isto idealmente seriam o utilizador versus utilizador, ou até utilizador versus, por exemplo, o AI. Neste caso é o utilizador versus utilizador, que é uma impressão muito simples, mas imaginemos que nós queríamos ter mais do que um tipo de jogador. Certo? Um jogador humano, um jogador, por exemplo, com um bocado inteligência para jogos, certo? Por exemplo, min-max e por aí. Então, para isso, nós temos uma interface que é o Player Interface, basicamente codifica tudo o que um player pode fazer, basicamente que é o place ship, certo? Então, a pessoa pode pôr navios e disparar até um oponente, certo? E disparar, ou seja, ele escolhe qual é o oponente que quer, porque isto podia ser até um jogo, por exemplo, multiplayer, certo? Ou seja, mais que um jogador ali, por exemplo, 3, 4 jogadores jogar Battleship, com uma tabela até maior. E então eu posso escolher qual utilizador que eu quero disparar, e depois lá dentro escolher, por exemplo, as posições e por aí. E o Get Lives Left, que é as vidas que o utilizador tem. Certo? Portanto, esta é uma interface também bastante simples, basicamente codifica todas as ações possíveis a um utilizador. E depois temos então um Human Player que está a implementar essa interface. Guardamos então o ID único do utilizador, as vidas e a tabela que é específica àquele utilizador, certo? Portanto, isto no final vai correr sempre tudo no mesmo terminal, mas isto porque para vos mostrar é a forma mais simples que eu tenho de fazer. Podia-se trabalhar, por exemplo, aqui com uma questão de, por exemplo, de sockets, mas isso também já não faz parte aqui deste tutorial, né? Mas podia ser feito desta forma, por isso é que também está aqui separado um bocado aqui as interfaces, certo? Basicamente temos então os nossos construtores, os getters, os setters, o place ship basicamente vão ser sempre métodos que vão estar sempre a chamar outros métodos, portanto simplifica bastante o nosso código, certo?
em princípio, quanto mais perto da fachada estamos, certo? Do games, mais simples será o código, mais compacto será o código. E o FireEye, basicamente, ele dá-nos um utilizador e ele vai estar a perguntar as coordenadas até serem coordenadas corretas, certo? E mais uma vez aqui o try-catch, a tentar apanhar um utilizador que esteja a tentar aqui partir o sistema, certo? Portanto, aqui basicamente os try-catch, vocês estão a ver que funcionam todos da mesma forma, mas só tenho que perceber aqui um bocado como é que trabalha. O finally também é algo que pode ser utilizado, mas geralmente com o try-catch uma pessoa consegue cobrir quase tudo. Get Lives Left é também um getter bastante simples. Depois disto tudo, então, podemos passar para a parte do game, que é basicamente o que vai mesmo aqui pôr todos os métodos aqui a trabalhar. E vocês estão a ver, com tudo o que está feito anteriormente, é algo que poderia ser complicado, mas torna-se bastante simples. Onde vamos ter, então, um array de players, certo? Portanto, isto vai ser por vezes, certo? Onde vai estar a percorrer esses jogadores todos. Neste caso só vamos ter aqui 2 jogadores, com 1 e 2. Portanto é um construtor bastante simples. Podemos aqui ter um construtor que passasse, por exemplo, um array com nomes e ele fosse iniciar este array e estar a popular com os dados. No entanto, só bem do ponto de vista para vos mostrar isto a funcionar, é um construtor bastante simples. Vocês podem sempre mudar isto, né? O with game running é só para testar a ver se está a correr, ou seja, se existem jogadores, a ver se esses jogadores têm vida. Se esses jogadores já não tiverem vida nenhuma, basta haver um que já não tenha vida, certo? Igual a 0, então o jogo tecnicamente já acabou, certo? Game over. Pronto. O print game basicamente vai estar para todos os jogadores imprimir cada uma das suas tabelas. Portanto, idealmente isto seria, por exemplo, mais uma vez em sockets, e cada um dos jogadores tem um terminal e o nosso, por exemplo, servidor para cada um dos jogadores lá vai mandar uma mensagem, certo? Um output stream e eles vão ler cada um com a sua tabela. Pronto. Mas isto já é algo mais complicado. E o start basicamente vai estar a inicializar todas as variáveis, dá uma impressão geral primeiro antes de começar e vai estar sempre, enquanto não for game over, vai estar sempre a fazer as rondas. Pronto. Estão a ver que é algo muito simples. Portanto, fazer um jogo, as regras dos jogos e por aí são simples de fazer porque é quase sempre a mesma coisa, certo? Pronto. Portanto, o Battleship é algo bastante simples, vocês verem, não há aqui nada de novo. Eu estive a usar com desenhos, aliás, até vimos a classes que, em termos do ponto de vista técnico, de utilização de estruturas, em bash maps, for each e por aí, é algo mais técnico até do que propriamente isto. Isto aqui é um bocado, do ponto de vista de Java, problemas bastante simples, bastante introdutórios, certo? A única diferença é que eu tentei aqui um bocado estar a colocar enums, interface, classes abstratas e por aí, para vocês verem que mesmo nessas estruturas podem sempre um bocado colocar abstração, certo? Portanto, depois temos então o Battleship. Battleship não há nada aqui que se diga. Vocês estão a ver que basicamente é simplesmente uma classe que chama uma classe, certo? Game.start. Portanto, isto com um package é muito fácil de fazer. Eu importo a classe que eu quero e faço o game.start. Vocês agora podiam ter, por exemplo, aqui uma classe main, onde chamassem, dependendo, por exemplo, se o utilizador quisesse um jogo, por exemplo, de tic-tac-toe por aí, vocês chamavam, importavam esse jogo e chamavam a vossa tal façada, que neste caso é o game.start e corria o jogo, certo? Pronto. Portanto, aí a vantagem de usar packages, que torna o código muito mais organizadinho, as estruturas que vocês utilizam também pode tornar o código mais fácil de ler ou não, e pronto. E depois, o grande objetivo de um package, que é o que eu vos queria aqui mostrar, é o produto final. Portanto, vocês nesta altura já viram todos que temos as nossas classes, certo? E podemos executar classes no mesmo ficheiro e os packages permitem-nos chamar classes de outros ficheiros. Pronto. Mas então nós depois no final, o que é que nós vamos provavelmente correr, certo? Portanto, vocês no IDE em princípio ele compila-vos tudo, todas as classes têm tudo guardadinho. E vocês no final, vocês querem ter o único produto que é, por exemplo, o Battleship, certo? E chamar algo que simplesmente vocês querem correr esse programa e ele chama-se automaticamente o Battleship e ele inicia-vos o jogo. E vocês não têm que aqui andar a compilar cada uma destas coisas individualmente e por aí. E então,
vocês podem fazer isso, que é através de um fecheiro jar, certo? E podem fazer manualmente, onde vocês têm que andar em cada uma destas coisas, compilar de uma certa forma e dizer que isso pertence a um pacote, compilar o pacote, formar o fecheiro jar. É possível, sim. No entanto, eu pessoalmente nunca experimentei fazer, porque é uma coisa, pode ser complicada, pode ser chata, e o IDE resolve-vos esse problema. E daí o facto de eu ter aqui utilizado o IntelliJ. Portanto, vocês podem então construir agora o vosso package, certo? Vocês, isto aqui, do vosso ponto de vista, é uma estrutura de storage, certo? Portanto, vocês aqui têm os fecheiros, mas aqui o package, por exemplo, vocês quando têm aqui package na nuke.games, import nuke.battleship.game.game, vocês estão a dar aqui uma estrutura do ponto de vista de programa e não do ponto de vista de fecheiros, ou Java, certo? Isto porque assim o Java permite compilar todo o código, certo? E depois ele sabe onde é que vai buscar cada coisa e ter um único fecheiro final, que é o fecheiro jar, com toda a estrutura do vosso código, certo? E vocês me fazem isso, neste caso no IntelliJ, vem aqui ao build, certo? E depois tem aqui o build artifacts, certo? E ele depois aqui, eu aqui já o criei, mas geralmente aparece aqui no .jar, portanto é o nome do vosso pacote, certo? Do vosso package. E vocês podem dar rebuild, podem dar clean edit, geralmente vocês querem fazer o build, vocês dão build ao vosso pacote e ele gera-vos aqui no output, certo? E vocês aqui no output, vocês dentro de artifact já têm aqui um fecheiro nuke.jar que se chama o nuke.jar. Portanto, basicamente a vantagem dos packages é ele pega neste código todo que vocês estiveram aqui a fazer e por aí, cada uma destas funções pode ter até um teste e tal, e no final vocês compactam tudo num único fecheiro que vocês podem lançar onde quiserem, correm e aquilo corre todos estes métodos, tem toda esta estrutura guardada e por aí. Por exemplo, quem já utilizou o Robocode é desta forma que funciona, certo? Portanto, vocês depois de terem o fecheiro jar feito, eu já estou nesta pasta, certo? Já estou nesta pasta do fecheiro jar, certo? E então vocês podem vir aqui cd, por exemplo, no jar, e podem executar o programa fazendo java, certo? Mencionado novo, menos jar, passam esta flag então de jar e passam em um fecheiro no .jar. E quando vocês correm isto, ele corre-vos o fecheiro que vocês escolheram como o fecheiro para correr. Certo? Portanto, eu aqui, aliás, eu vou ver se vos consigo mostrar isso. Não sei se vou aqui destruir alguma coisa. Mas deixem-me aqui ver. Portanto, eu se gerar o artifact, eu tenho a ideia Ok, ele está-me a pedir o Project Rebuild. Porque eu tenho a ideia, isto porquê? Porque eu já gerei o package, né? Mas eu tenho a ideia, vocês quando fazem o build, vocês escolhem a função que querem que seja considerada como a função principal do vosso package, certo? Portanto, ok. Uh, 6.5 hours later. Ok, o erro que parece tinha a ver com a pasta mesmo do Artifacts, ou seja, tinha não só eliminar o fecheiro jar, mas também eliminar aqui esta pasta. Esperem só um bocado. Portanto, vocês aqui vêm ao build, certo? O build artifacts e dar build. E ele automaticamente gera-vos aqui o vosso fecheiro jar, certo? Com o vosso artifacts, e quando vocês correm este fecheiro, ele vai-vos aqui no package correr aquele fecheiro, aquela classe tem um main, certo? Portanto, o main é geral para o projeto. Portanto, ele vai aqui pegar
nesta classe Public Battleship, que é a única que tem um main, e vai corrê-la. Vai considerar esta como a classe principal do vosso projeto. Quando vocês, em princípio, vocês tivessem a estender isto para aquele outro formato de ter vários jogos, vocês tinham que ter um main nesse fecheiro. E vocês depois terem isto nesta forma, vocês podem então correr o Java -jar e depois chamar aqui o nuke.jar, e vocês quando correm isto, ele automaticamente neste pacote está-vos a correr o vosso programa, certo? Portanto, vocês têm aqui o vosso programa em si, por exemplo, vocês dão as posições, dão o que vocês quiserem e vai-vos aqui correr, certo? Pronto, portanto, vocês estão a ver aqui com por exemplo, com os testes que uma pessoa ali fez com os tries e por aí, eu posso aqui dar o que eu quiser, não é? Que ele aqui não está à espera de receber, e ele trata na mesma de ter ali com o do while, os try catch e por aí. Pronto. Mas basicamente o objetivo deste jogo era consolidar um bocado aqui os vossos conhecimentos, mostrar-vos um bocado mais uma aplicação desses conceitos de programação orientada a objetos, e também dar-vos a mostrar a capacidade aqui dos packages e a vantagem e porque é que são utilizados, porque vocês veem muitas vezes o jar. Basicamente um jar tem isto tudo aqui, certo? Tem esta estrutura toda que é compactada num único programa. Portanto, esta parte final eu sei que foi um bocado rápida. Isto já estava aqui implementado e foi mais eu aqui a estar a explicar o que é que está feito e por aí. Mas eu acho que também não há assim muita dificuldade, porque eu acabei também por vos ir guiando aqui um bocadinho do que é que está feito, porque é que está feito assim. Por isso é que também acho que não há necessidade de eu estar aqui a colocar documentação. Ou seja, vocês tiverem de fazer para vocês, coloquem sempre documentação, claro, mas como eu estou aqui a fazer com vocês, vou estar a explicar, certo? E é só para vocês aqui este código. Não vejo assim grande necessidade de estar aqui a colocar documentação nesta parte. Dito isso, vocês podem sempre consultar todo este código no GitHub e seguir por aí, seguir com este vídeo. Se não perceberem alguma coisa, todos os temas aqui foram sempre temas que tratámos anteriormente, portanto podem sempre voltar a rever esses vídeos anteriores. E lá está, vocês sempre que não sabem alguma coisa, vocês também têm que ser um bocado autodidatas e tentar pesquisar e ver o que é que funciona, o que é que não funciona, porque grande parte deste processo de aprendizagem de programação acaba por ser muito aí o trial and error, certo? Ou seja, vocês verem se colocar este código funciona, se não colocar isto, se eu mudar aqui, o que acontece, e perceberem como é que isso tudo funciona. E eu sei que isso às vezes pode ser complicado, às vezes pode ser até maçudo, mas, por exemplo, um exemplo tão simples como este num jogo Battleship é muito mais fácil do que, por exemplo, vocês estarem a fazer uma coisa, por exemplo, já um bocadinho mais maçuda, mais trabalhosa de fazer, certo? Ou seja, é com estes pequeninos programas, com estes programas simples, que vocês aprendem um bocadinho a entrar nesta parte das linguagens e até a gostar. Portanto, o meu conselho é sempre, até mesmo vocês sempre quiserem, por exemplo, aprender uma linguagem nova, assim, passem sempre um bocado por um jogo, porque um jogo é fácil de colocar é fácil de colocar em formato de código, porque é um conjunto de regras e por aí, e entrarem um bocadinho até acabam por gostar mais se começarem, por exemplo, a fazer por um jogo do que se quer começar logo a fazer, por exemplo, aqueles projetos que às vezes expõem na faculdade e por aí, certo? Então acabem sempre por ser um bocado autodidatas. Portanto, neste momento já está tudo do workshop, portanto termina aqui o workshop. Eu espero que vocês tenham gostado do workshop. É a primeira vez que estamos a fazer assim, portanto, se vocês também acharem o que é que correu bem, o que é que não correu bem, deixem-me sempre algum feedback para nós melhorarmos. Espero sempre que vocês, se voltarmos a repetir isto, voltem a vir, voltem a ver. E já sabem, qualquer dúvida, vocês podem sempre entrar em contato com o Nuke, podem sempre tentar contactar comigo, que nós tentamos sempre arranjar alguma forma de vos tentar ajudar. Certo? Portanto, espero que tenham gostado e espero que voltem para uma situação futura.